tarde, boa noite, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com a nossa live de reflexão bíblica, trazendo até você aqui pelo YouTube, também pelo Facebook. Hoje o tema: as 7 maneiras de Deus falar. É claro que Deus fala de muitas maneiras, né? E são mais do que 7. Mas nós queremos listar nesta tarde as 7 principais maneiras de Deus falar. Um pouco de improviso e também um pouquinho de atraso, 15 minutos de atraso, por causa das preparações, que sempre me surpreende com alguma coisa que não dá certo, que não funciona, né? Eu preciso começar essa preparação talvez 1 hora antes, para garantir que não haja atraso. Eu gostaria de fazer a leitura bíblica, e se você pode e quer me acompanhar também aí na sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 1, que vou ler. Hebreus capítulo 1, capítulo 1. Depois de Filemão está a carta aos Hebreus, e aqui diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos patriarcas através dos profetas, nestes últimos dias nos falou também pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e também pelo qual o Filho fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando ele, o Filho, todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito ele, o Filho, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado ele, o Filho, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, graças a Deus. Uma busca incessante, inconstante, ou constante, frequente e às vezes até inconsciente do ser humano é a busca do contato com seu Criador, com Deus. E essa busca, que como disse, às vezes até inconsciente, ela se dá de muitas maneiras. As pessoas pensam que quando Deus vai falar por meio de alguém, elas devem procurar aquela pessoa para ouvir algo que Deus vai dizer sobre o seu futuro, sobre o seu destino, entre aspas, porque biblicamente não existe destino, no sentido dessa palavra, né, como uma fatalidade. E também elas buscam de forma inconsciente até onde Deus nunca vai falar, ou se falar, não é o Deus vivo e verdadeiro. Mas nessa tarde eu quero listar com vocês 7 maneiras que Deus usa para falar com o ser humano, com a criatura, com os seres que Ele criou para o louvor da sua glória e criou para comunicar-se com eles. É prazer de Deus, é desejo, é intenção de Deus comunicar-se conosco. Até porque o nosso espírito, o nosso ser interior, ele vive no sentido pleno, total da palavra, quando recebe palavra de Deus. Foi isso, por exemplo, que Jesus respondeu a Satanás lá no deserto da Judéia, quando foi tentado pelo diabo, por Satanás. Satanás sugeriu que Jesus transformasse as pedras em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o ser humano. Repetindo palavras lá de Deuteronômio, onde Deus já havia anunciado através de Moisés, que nós temos uma parte em nós, seres humanos, temos uma dimensão no nosso ser, uma dimensão não física, não matéria, não material, que é a nossa parte espiritual, que também precisa de um alimento
para a sua existência plena. E esse alimento é a comunhão, é o contato, é a comunicação com Deus. Comunicação que se dá quando Deus fala conosco, através de uma das maneiras que Deus fala conosco, e também quando nós falamos com Deus através da nossa oração e da nossa adoração. Quando há essa linha de comunicação, o nosso espírito, ele se alimenta, ele se revigora, ele alcança a plenitude da sua existência e da sua funcionalidade. Portanto, ouvir Deus falar é muito importante. É espiritualmente vital. Precisamos ouvir Deus falar. A questão é, como que Deus fala? Onde Deus fala? O que Deus fala? E de fato é Deus que está falando? Não precisamos atravessar a rua para ouvir Deus falar. Não precisamos atravessar a cidade, o país, o planeta. Não precisamos, na verdade, de ir a lugar nenhum para ouvir Deus falar, porque Ele fala conosco onde estamos. Mas é claro, nós também precisamos de pessoas, precisamos ser boca de Deus para as pessoas e precisamos de pessoas que sejam boca de Deus para nós. Aí então agora a coisa já muda, porque nós já vamos precisar de contato, de comunhão, de cooperação, para ao mesmo tempo que Deus fala conosco, também Deus nos usar para falar com alguém. Mas eu estou adiantando um pouco aqui a matéria, o assunto, e eu não quero fazer isso agora, né? Vamos deixar mais para frente. Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, o verso 8, nos revela que Deus todos os dias, depois de criar o mundo, criar o jardim lá no Éden, numa região chamada Éden, Deus criou um jardim. Foi o próprio Deus que criou, que plantou aquele jardim, onde havia toda espécie de árvore frutífera. E pôs o primeiro casal ali, Adão, Eva, os nossos primeiros pais da humanidade. E Gênesis 3:8 revela que todos os dias o Senhor passava pelo jardim e conversava com o homem e com a mulher que ele criara. Aquele contato diário de Deus, o Criador, e a criatura, era vital, era salutar, era um contato de comunhão, de alegria, até que aquele casal desobedeceu a uma ordem direta de Deus, que era uma ordem teste, e a partir daí não tiveram mais o prazer, o conforto da visitação e da conversa com Deus, porque Deus vem ao encontro deles e eles se escondem, eles ficam com medo. E daí em diante, não só a história deles, mas a história de toda a humanidade que descende daquele primeiro casal, inclusive a minha e a sua, foi alterada, foi afetada. Fomos prejudicados por aquela escolha e também somos diariamente prejudicados pelas nossas escolhas erradas. Mas como escolher menos errado? Como errar menos? Ouvindo a Deus. Mas como ouvir a Deus? Como é que Deus fala? Então vamos lá. Primeira forma que Deus fala naturalmente, estou sendo redundante porque é pela natureza, Deus fala pela natureza. Bem-vindo a todos que estão chegando aqui para a nossa reflexão bíblica de hoje. Eu não consigo dar as boas-vindas pelo Instagram, mas eu estou vendo aqui, vamos lá, vamos ver quem já está conosco, para a gente começar a falar do primeiro modo que Deus fala. Bem-vinda, Coraci Batista, bem-vinda, pastora Lédila, abraço para você, para o marido, para os filhos lindos, cada vez mais desenvolvidos, né? Bem-vinda, Idelma Paula, cantora Idelma Paula, irmã Nice Gomes, também irmã Luana Chaves, pastor Paulo Luiz, meu amigo, um sobrevivente como eu, né? Só que no caso do pastor Paulo Luiz, foi realmente um milagre escandaloso.
um estardalhaço de milagre que Deus fez, que virou matéria de jornais aqui da nossa cidade, o livramento que Deus deu a ele das garras da Covid-19, a doença do novo coronavírus. Você pode inclusive ver aí nas postagens da Poliana, da Paulinha, da missionária Divina Rosa. Bem-vindo, meu amigo, me alegro e fico honrado com a sua presença aqui na nossa live de hoje. Bem-vinda, irmã Eide, bem-vindo, lá em Bruxelas, Bélgica, Europa. Meu irmão Celguiano Admilson Pereira Valverde, boas-vindas para você também, sempre acompanhando aqui as nossas transmissões. Quem mais está chegando aqui? Irmã Maria Aparecida de Goiânia, né? Aparecida de Aparecida. Boas-vindas a todos. Bem-vindo também, Jonathan, meu querido, meu lindo filho, o DJ Godoy, também Mercedes Oliveira, boas-vindas, irmã Nilva Leão. Quem mais aqui pelo Instagram? Vamos ver. Muita gente ali pelo Instagram, Mercedes Oliveira. Bem, vamos então agora, Demilson Xavier, irmão Branco, irmão Demilson, boas-vindas para você também, meu querido irmão e amigo. Primeira forma de Deus falar, uma forma bem natural, é a natureza. A Bíblia diz lá no Salmo 19 que os céus, no plural, né, todas as obras criadas, proclamam a glória de Deus. E o firmamento, que é o universo, anuncia a obra das suas mãos. Então toda a natureza, ainda que deformada pela ação do pecado ao longo de milênios, ou quem sabe milhões, ela, de uma forma pálida, revela que há um Criador. Ela revela a grandeza de Deus, ela revela a glória de Deus. Mas será que está bastante claro a revelação de Deus na natureza? Não, né? Se fora suficiente, teria bastado ela para revelar a Deus. Deus falou pela natureza e continua falando, revelando que tudo que foi criado, a beleza da flor, os detalhes da criação revelam um Criador. Não é por acaso. Não é fruto de uma explosão como o Big Bang. Não é fruto do acaso. Alguém fez, alguém planejou. Até mesmo renomados cientistas que marcaram a história com suas pesquisas e com suas obras reconheceram que há um Criador. Que isso não pode ser fruto de um acidente ou do acaso. Então a natureza, elas revelam, como diz lá o Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus criou a natureza e usa a natureza para falar com a humanidade. O conceito, a ideia de um ser superior que criou, que tem todo o poder, ele é frequente e prevalecente nas mais diferentes culturas, ainda que não seja de uma maneira tão clara, alguns deturpam ou entendem errado o conceito de Deus, mas está presente ali a ideia e o conceito de Deus. Por exemplo, entre os indígenas, os povos isolados da terra, as tribos mais remotas da terra reconhecem um Criador. Bem-vindo, meu irmão Celguiano Edgar Araújo, doutor Edgar. Deus o abençoe a cada dia. Então a gente vê que Deus fala através da natureza. Mas esse falar de Deus pela natureza dá um reflexo da sua glória, da sua grandeza, da sua existência, mas não comunica ao coração do ser humano, do homem e da mulher, tudo que Deus tem a falar. Porque a revelação de Deus à humanidade, ela foi progressiva por meio da natureza. Aí Deus fala através de anjos, né, conforme Hebreus 1, 13 e 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então você vai ver no Antigo Testamento com uma relativa frequência
a menção de anjos trazendo recado, mensagem de Deus para os humanos. Foi assim, por exemplo, que Deus falou com Abraão, falou com Ló, com Jacó, com Gideão, com Agar, aquela escrava, aquela escrava egípcia que servia na casa de Abraão. Ele falou com o sacerdote Zacarias acerca do nascimento do profeta João Batista. Ele falou com Daniel muitas vezes, os anjos falaram com Daniel. Jesus foi confortado por anjos, seu nascimento foi anunciado por anjos. As mulheres no túmulo de Jesus também foram abordadas por anjos que falaram a elas. Os pastores que anunciaram o nascimento de Jesus, eles receberam em primeira mão essa notícia através de anjos. Maria, a mãe do Salvador, a bem-aventurada Virgem de Nazaré, ela recebeu a visita de um anjo para anunciar o nascimento de Jesus. Seu esposo, José, o pai adotivo de Jesus, também recebeu a aparição de um anjo em sonho que lhe dava uma mensagem de Deus. Então Deus falou através de anjos. Mas será que hoje Deus ainda fala através de anjos? Bom, nós vamos ver isso daqui a pouco. Qual é o modo ou meio favorito de Deus falar com as pessoas nos dias de hoje? A terceira forma de Deus falar: sonhos e visões. Qual é a diferença? O sonho é aquilo que a gente vê enquanto dorme. Numa fase lá do chamado sono REM, do rápido movimento dos olhos, o nosso cérebro processa informações e a gente tem a percepção de alguma coisa, e diz a ciência que se a gente acordar naquele momento, a gente vai lembrar dos sonhos. E é claro que alguns sonhos estão ligados a fatos da nossa vida e chegam até mesmo a nos acordar de sobressalto, dada a força daquela mensagem, daquela informação. Deus usa isso para falar aos humanos? Sim, mas é o modo favorito de Deus falar? E é um modo 100% seguro de a gente entender que Deus falou? Vamos ver. Mas sonhos e visões, o que são visões? É quando transcende apenas um sonho, e às vezes até a gente nem dormiu. A gente já começa a ver como que na tela da nossa mente, cenas, sons, informações que não parecem comuns ou normais e que trazem ao nosso entendimento que uma mensagem está sendo passada para a gente naquele momento. É claro que muita gente que me ouve nessa tarde já teve essa experiência pessoal, como eu também já as tive. Terceira forma, sonhos e visões. E a quarta forma, Deus também fala através das provações. Eu vou ler Isaías 8, versos 6 e 7. Isaías, o livro do profeta Isaías no Antigo Testamento da Bíblia, capítulo 8, versos 6 e 7, onde diz assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Achar um pouquinho aqui o nosso fundo, Aí. Aqui está apenas uma amostra, apenas uma prova de como Deus, Ele usa as circunstâncias da vida, as situações da vida, para falar ao nosso coração. Por quê? Porque provações não são coisas boas, são desafios, situações difíceis de lidar. E quando chega o desespero para o ser humano, para o homem, para a mulher, a pessoa geralmente se lembra de Deus. Ela começa os seus porquês, as suas indagações, e ela quer, ao menos de Deus, uma resposta para tudo isso. Tem gente que está há muitos anos com raiva de Deus,
porque não conseguiu entender uma provação, uma situação adversa. Mas o fato é que Deus usa as provações para descobrir o que está em nosso coração. Quando tudo vai bem, quando estamos no alto, no topo da montanha, no conforto, na zona de conforto, a tendência, não estou dizendo que é total, mas é uma tendência humana se esquecer de Deus e olhar apenas para si, para o seu prazer, para o seu bem-estar, para o seu orgulho. Mas quando vem as adversidades, quando vem tempos de prova, o nosso coração ele fica exposto. E aqui foi o que aconteceu. O que o povo de Deus de então, do Antigo Testamento, a nação de Israel fez? Haviam desprezado as águas calmas de Deus, que como o rio de Siloé, corriam calmamente. E estavam com medo dos inimigos em redor. Aqui diz que o coração estava derretendo de medo. Imagine um coração de cera exposto ao sol e se derretendo. Assim é a condição de alguém que está sendo provado. E Deus diz, olha, eu vou trazer o rei da Síria sobre vocês, que serão como as águas do rio Eufrates, um dos maiores 4 rios daquela região do mundo. Águas fortes, impetuosas. Para quê? Para provar aquela nação e levá-los ao quebrantamento, ao arrependimento. Quem tem temor de Deus e conhece a palavra de Deus, quem tem uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, quando sobrevém um infortúnio, quando sobrevém algo ruim, eu não sei você, mas para mim a primeira coisa que me vem à mente é: por quê? Por que Deus está permitindo isso? Por que este mal me sobreveio? Por que está acontecendo isso comigo? O que Deus quer me ensinar, quer me acordar para quê? Onde foi que eu errei? O que preciso corrigir, consertar? Essa é sim uma forma de Deus falar com a gente. Concorda? A quinta forma de Deus falar: a Bíblia. A inerrante, infalível e incomparável palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém, muito seco e muito quente o nosso clima, né? A Bíblia não apenas contém as palavras de Deus, como ensinam algumas religiões que relativizam o valor e a importância da Bíblia Sagrada. Mas de fato ela se autoafirma como a palavra de Deus, escrita por homens, sim, que foram escritores, mas não o seu autor. Cerca de 40 pessoas em diferentes épocas e lugares, por um espaço de aproximadamente 1.600 anos, pessoas das mais diferentes funções e níveis socioacadêmico, cultural, social, escreveram a Bíblia. A sua unidade e também a sua singularidade e o resultado que ela produz na vida daquele que a lê, que a estuda de boa mente, comprovam a sua origem divina. Então a Bíblia é a quinta forma de Deus falar. Quinta não quer dizer nível de importância, eu estou falando de maneiras, né? Não é no nível de importância. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Este, queridos, queridas, é um livro vivo. Não é apenas um objeto, é uma palavra viva. O que diferencia uma coisa morta de uma coisa viva? É que uma coisa viva, ela se move, ela se mexe, ela age, ela reage, ela interage, ela não é estática, né? Então, a Bíblia como mensagem, como palavra de Deus, ela não é estática, ela é viva. E diz que ela é eficaz, que produz efeitos. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando entramos em contato íntimo, contato profundo
com a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, até os propósitos e pensamentos do nosso coração são confrontados, são levados a um confronto do certo e do errado, do agradável e do desagradável aos olhos do nosso Criador. E podemos então corrigir, mudar a nossa vida. É nos revelado o caráter de Deus, a vontade de Deus, porque esta palavra, a palavra da Bíblia Sagrada, é viva. Então isso a coloca acima ou superior a qualquer experiência apenas pessoal, de sonho, de visão, de raciocínio humano, né? A Bíblia está acima do raciocínio humano, acima da importância da revelação da natureza, da revelação dos anjos, porque se um anjo falar contra a Bíblia, a gente vai ficar com a Bíblia e contra o anjo, né? Porque a palavra de Deus é superior, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inigualável. Aqui diz que ela é eficaz, ela tem efeito e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quem não está de boa mente e sem óculos de nenhuma religião, né? Porque é assim que deve ler e estudar a Bíblia. Quem não está lendo e estudando a Bíblia está simplesmente perdendo a oportunidade de ler, de estudar, de conhecer a mais importante revelação de Deus dada à humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Porque por meio dela que nós conhecemos aquele que nos revela o Pai, que é Jesus Cristo. Ele disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, pela Bíblia Sagrada nós conhecemos Jesus. E quando conhecemos a Jesus, ele nos revela o Pai, nos revela Deus. Então veja a importância da Bíblia. A Bíblia juntamente com o Espírito Santo, que é também a 6ª forma de Deus falar. Já vamos a ela daqui a pouco. Mas ainda detendo um pouquinho aqui sobre a 5ª forma de Deus falar, que é a Bíblia Sagrada, gostaria de compartilhar com você que a Bíblia, desde quando o alemão Gutenberg inventou a imprensa tipográfica, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia, em lâminas de madeira, era um livro muito pesado, muito grande, porque estava apenas começando a impressão tipográfica, a Bíblia virou best-seller, ou livro mais lido, mais vendido, mais conhecido, e nunca deixou de sê-lo. É o livro mais importante da humanidade, sem nenhuma sombra de dúvida. Portanto, ainda que alguém que esteja acompanhando esse vídeo seja livre pensador e não vê a Bíblia dessa forma, mas você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia sem os óculos de alguma religião? Sem os óculos de alguma filosofia? Óculos, eu quero dizer, a maneira imposta que aquela religião te obriga a ler a Bíblia daquela maneira, mas apenas pelo bom senso e buscando a companhia do seu autor, que é o Espírito Santo. Que a Bíblia diz dela mesma que ela não é de particular interpretação, mas diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Quando a gente lê algo na presença de quem escreveu, qualquer dúvida, o autor está ali para dirimir aquela dúvida. Assim também é com a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, lê a Bíblia, na companhia do autor, que é o Espírito Santo, buscando inspiração, buscando um entendimento de boa fé, né? Sem um espírito de rebelião dentro de nós, nós vamos ter entendimento. E quando nós temos, Pastor Valdivino Pereira Braga, boas-vindas, o entendimento das Escrituras, nós alcançamos o mais alto nível de sabedoria, que é a sabedoria de Deus em nós. Porque por meio das Escrituras nós temos acesso à sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria espiritual, que não é apenas conhecimento, que não é apenas inteligência humana, expertise humana, mas é algo que a toda prova funciona e que os resultados são bons, porque a sabedoria ela produz uma qualidade de vida
que não se compara ao conhecimento humano apenas. Boas-vindas, Maria José Fernandes, Dona Zezé, boas-vindas, Deus abençoe nessa tarde. Irmã Meire Souza, irmão Demilson, doutor Edgar, já falamos. Quem mais está conosco aqui? Muita gente chegando, né? Os nomes vão passando ali, não dá tempo de mencionar a todos, mas eu sei que vocês estão aí, estou feliz com isso, que estejam acompanhando a nossa live de hoje aqui pelo Facebook, pelo Instagram e depois também pelo YouTube. Bem, então a quinta forma de Deus falar é através da Bíblia, e Deus fala através da Bíblia. Milhões, para não dizer bilhões de pessoas ao longo da história têm sido tocados por Deus através da mensagem da Bíblia e suas vidas foram mudadas. Alguém pode contrapor dizendo, mas eu sei da história de um fanático que lia a Bíblia, sabia a Bíblia de cor e se tornou um psicopata terrorista. São as raríssimas exceções de alguém que ou já tinha algum transtorno emocional, psicológico, espiritual, ou então alguém que nunca leu a Bíblia e recebeu de boa fé sua mensagem de amor e de transformação. Mas a sexta forma, a penúltima forma que eu quero listar nessa tarde que Deus fala conosco, é através do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 30, verso 21, a Bíblia Sagrada diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que voz é essa? De onde vem esta palavra? Esta palavra vem de Deus através do Espírito Santo, que está na terra, que está aqui entre os humanos, na sua onipresença divina. Ele está presente em todos os lugares, e quando um coração se abre para ouvir o Espírito Santo, junto com a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo faz uma dupla maravilhosa, que informa, convence e transforma. Maravilha, né? Informa, convence e transforma. Tudo que Deus faz em nós, Ele faz através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e através do Espírito Santo. Aquele que Jesus disse que será o Paráclito, o Consolador, para estar sempre conosco. Bem-vinda, Paulinha, Ana Paula Resplandes. Abraço a toda a sua família, a Bia, sua mãe, seu pai e a toda a igreja aí em Rio Maria. Bem-vinda, irmã Édula Carvalho. Bem-vinda, irmã Agláubia. Bem-vinda, Jennifer. Deus abençoe vocês. Deus vos abençoe. Já estamos encaminhando aqui para o término e eu gostaria então de reforçar. Deus fala através do Espírito Santo. E o verdadeiro Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nunca vai colocar a gente em linha de choque com a Bíblia. Ele nunca vai direcionar através aí de um dom, de um pseudo-dom, de uma revelação, ou de uma pseudo-revelação, a pessoa a agir ou a crer contrário às Escrituras, porque Ele é o autor das Escrituras. E Deus não é Deus de confusão. Deus não entra em contradição. Ele não vai falar uma coisa na Bíblia e falar outra coisa contrária àquilo através da manifestação de um dom, compreende? De uma visão, de uma revelação, de um sonho ou qualquer outra manifestação. Toda palavra de Deus, ela deverá estar em harmonia com a Bíblia Sagrada. Senão, não é Deus que está falando. A sétima forma de Deus falar é... Está preparado para ouvir? Através de mim e de você. Deus usa humanos, homens e mulheres, indiferente da sua idade, da sua localidade, do seu nível de instrução ou socioeconômico, para falar. Eu e você podemos ser canais de Deus para comunicar sua palavra, sua glória, sua revelação ao mundo. Isaías 6:8, a gente vê que o chamado do Isaías
que era um político, era um homem do palácio, primo do rei que acabara de morrer. Ele estava muito abalado pela morte do rei Uzias, que era seu primo, e ele tinha todas as benesses do palácio ali como um parente, né, próximo do rei. E ele então vai ao templo quebrantado, enlutado, e ali ele tem uma grande experiência com Deus. Deus fala com ele, ele vê anjos, ele vê querubins, ele vê serafins, ele vê aquele lugar cheio de fumaça. Tudo aquilo foi uma visão, né? A visão de Isaías, capítulo 6. E depois daquela experiência onde ele foi tocado por uma brasa tirada do altar através de um anjo que tocou sua boca, purificando a sua comunicação, aí ele ouve uma voz perguntando, desafiando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Era Deus falando. E aí diz o verso 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que interessante, amigos, amigas, queridos irmãos. O profeta se coloca à disposição e Deus vai usá-lo ao longo de anos como um porta-voz de Deus na terra. Talvez você diga: isso foi para poucos, né? Esse negócio de Deus falar através da gente foi para poucos. Olha, quando a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, a mensagem da Bíblia está na sua boca, no seu coração, e você compartilha essa palavra de amor, de salvação, de transformação e também de confronto ao pecado com as pessoas, você está sendo boca de Deus, canal de Deus para Deus falar ao mundo. E é justamente este o papel, a missão nossa como cristãos, como igreja, é ser boca de Deus aqui na terra, porque Deus já manifestou de muitas maneiras, lembra? A natureza, os anjos, as visões, os sonhos e etc. A palavra que está aí escrita, Os anjos quiseram, diz lá em 1 Pedro 1,12, serem portadores dessa mensagem para o mundo, mas não foi o propósito de Deus. Deus queria usar a nós humanos. E hoje nós, como igreja, somos o corpo de Cristo na terra. Ou seja, o cabeça, que é Cristo, ele age nesse mundo através de um corpo que é formado misticamente pelos cristãos de todos os lugares, que não estão restritos a uma denominação religiosa e que estão cumprindo o propósito bíblico de levar a palavra de Deus. Então nós somos a mão, as mãos, os pés, a voz do Senhor aqui na terra para manifestar a vontade dele, ele que é o nosso cabeça. Então deixa Deus, se coloque à disposição de Deus. Tem esta experiência transformadora que também teve Isaías, que é a experiência da conversão, do render-se, do entregar-se a Cristo Jesus e ser uma nova criatura. E você também poderá ser boca de Deus na terra, falar aquilo que Deus mandou falar. E o que ele mandou? Está lá em Marcos 16, portanto, Mateus 28 também, Ide, pregai o evangelho a cada criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então observe que há uma ordem de pregar, de anunciar. Esta ordem não será cumprida pelos anjos. Ela não será cumprida de nenhuma outra forma a não ser por mim e por você. Você que é um cristão, uma cristã, e que me acompanha nessa tarde, nesta live de reflexão bíblica, como é que você chegou a esta experiência? Não foi porque alguém pregou o evangelho? Talvez você nem gostava daquela pessoa pregando, insistindo, aquela pessoa que você até achava um pouco chata lá no trabalho, lá na vizinhança, lá na família, mas aquela pessoa estava ali, falando da palavra de Deus para você, anunciando, pregando. Então, você é devedor, é devedora, e eu também. Eu não fui dormir e acordei convertido, transformado e convicto de tudo que creio. Eu fui feito por aqueles que foram pregando, sendo boca de Deus para mim, anunciando, ensinando e etc.
E é isso também que nós devemos ser. A sétima forma de Deus falar, eu e você. Sejamos boca de Deus, anunciemos o Evangelho, comuniquemos o grande amor de Deus que esse mundo precisa. A única coisa que de fato pode transformar esse mundo é o poder do Evangelho. Você já imaginou se todos tivessem Jesus no coração, sua mensagem, sua palavra, seu amor, a ética do Evangelho? Não do evangélico, do Evangelho. Há muitos evangélicos sem ética e a imprensa está aí para provar isso, né? Como também tem gente sem ética em qualquer corredor da vida, né? Mas a ética do Evangelho, a ética de Cristo, o amor de Deus, o amor de Jesus nos corações, esse mundo seria transformado. E esse mundo pode ser transformado através da pregação da fé, da pregação do genuíno Evangelho de Jesus, por nossas palavras e por nosso exemplo. E nessa tarde eu quero te desafiar a isso, a confiar, a crer e também a se dispor a ser boca de Deus na terra. Leve a palavra no poder do Espírito Santo. Seja boca de Deus e deixe Deus usar você para falar a quantos que necessitam. Quanta gente com o coração desolado nessa tarde, noite ou manhã, depende a hora e onde no mundo você está acompanhando. Muita gente desolada, com o coração quebrado, gente sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que há uma esperança e nós precisamos dizer ao mundo que Jesus Cristo é a esperança nossa. Eu quero convidá-lo a orar nessa tarde, já terminando essa live, e dizer que você fique bem à vontade para compartilhar essa live com quantos e quem você quiser compartilhar, para ajudar assim que mais pessoas possam entender essa palavra e acompanhar na próxima live, que possivelmente será depois de amanhã, pelo mesmo horário. Vou me preparar para começar pontualmente às 15 horas. Também quero dizer que essa live ela fica no Facebook, ela fica hospedada, armazenada, e você pode vê-la e compartilhá-la também em um outro horário. Oremos, que Deus abençoe. Pai Santo, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu quero agradecer-te pela oportunidade de nesta hora compartilhar esta palavra. Que bom que o Senhor fala, que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, um Deus vivo que tem boca e fala. E nos fala através da Tua palavra, nos fala através do Espírito Santo, nos fala através da natureza, das obras criadas, e também nos fala através das circunstâncias da vida. Mas eu sei que o Teu prazer é falar suavemente ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ter um coração sábio, prudente, temente ao Senhor, quebrantado, que ouça o Senhor sussurrar aos nossos ouvidos, antes que venham calamidades para nos falar mais alto. E também eu te peço nessa tarde que o Senhor nos ajude a ser boca do Senhor nesse mundo, falando aquilo que revela a Tua glória, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu te peço, ó Deus, que nesta hora vai de encontro às tantas pessoas que estão feridas, quebrantadas, dilaceradas, sem esperança nesses dias maus, esses dias de tantos desafios que a humanidade está atravessando. Que o Senhor possa ajudá-las, que o Senhor nos ajude também a ajudá-las e as ajude a ajudar a outros que também precisam. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos prepara como um vaso limpo para sermos usados pelo Senhor, portadores de uma mensagem de amor e de esperança. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão, querido amigo, querida amiga. Agradeço a sua atenção, a sua presença e aguardo você aqui para a nossa próxima reflexão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.